uma exposição sobre o cuidado de Deus para com o seu povo, o cuidado de Deus para com a igreja, independente da situação, independente de qualquer coisa, né? O Senhor está aqui e Ele cuida de nós. Estamos nesse trimestre estudando o livro de Esther. Então os irmãos já sabem que o livro de Esther conta a história de uma judia que acaba se tornando rainha dos persas, e ela consegue proteger os judeus de um massacre que estava ali prestes a acontecer. E a presença de Esther, né, que o nome hebreu dela é Hadassah, e a presença dela ali é fundamental para que o povo todo fosse liberto de uma grande perseguição que iria acontecer. Os irmãos devem se lembrar que o povo de Israel ficou cativo durante 70 anos na Babilônia. O Império Babilônico se expande, domina todo o crescente fértil, toda aquela região, e traz consigo um dos reinos conquistados, é o reino de Israel. Depois o Império Babilônico é dominado pelos persas, que então é o reino que a partir de agora vai dominar aquele mundo, né, aquela região. E então os israelitas, né, agora vão se chamar judeus, mais ou menos nesse período que se fala judeus, depois do cativeiro babilônico, é que ele permite a volta para casa. Ele permite que os judeus voltem para a sua terra. Não permite como nação soberana, mas ele permite como sendo ainda um povo dominado, mas que pode voltar para a sua terra. Isso acontece mais ou menos em 530 depois de Cristo. E aí o povo estava espalhado em vários reinos, e o livro de Esther acontece em um desses reinos, onde o povo continua vivendo lá sob forte opressão, vivendo sempre, são várias perseguições que acontecem. Quando o povo volta do cativeiro babilônico, é o livro de Neemias, que conta a história da reconstrução de Jerusalém. Mas não é todo mundo que volta, e o livro de Esther conta desses que estavam lá no reino da Pérsia. Para quem já leu o livro de Esdras, que aliás é o livro antes aqui de Esther, né? Tem antes de Esther é Neemias e antes é Esdras. Mais ou menos, quando narra o capítulo 7 e 8 de Esdras, são os acontecimentos do livro de Esther. Se o relato fosse cronológico, eu teria que abrir o capítulo 7 e 8 de Esdras e colocar o livro de Esther lá no meio. Mas ia complicar muito para a gente entender, já não é tão fácil assim entender do jeito que está. Então deixamos assim o livro de Esther. Todo o povo vai sofrer ali uma perseguição, seria exterminado, e uma mulher, né, uma pessoa, vai ser ali a chave para que o povo seja liberto. Nós vamos chegar nisso. Esse livramento foi tão importante que ele incluiu no calendário de Israel uma festa, chamada Festa do Purim, que é justamente a comemoração desse livramento. Então eu tenho a Páscoa, o Pentecoste, a Festa das Cabanas, e aí posterior ao cativeiro babilônico, a inclusão dessa festa. É até uma coisa interessante que nessa festa se lê o livro de Esther, e quando fala o nome do Haamã, que é quem vai tentar exterminar os judeus, o povo grita, vaia. Então, é um momento bem interessante. E o Brasil fez uma grande homenagem para esse dia, uma lei aprovada na cidade de São Paulo, a Lei 17.413, de 21 de julho de 2020. Ela coloca no calendário oficial da cidade de São Paulo a festa do Purim, em homenagem a esse dia tão especial para os judeus hoje. Então nós sempre temos boas relações com os judeus, o Brasil tem uma grande parceria diplomática, científica com o Estado de Israel, e aqui é mais uma demonstração, uma pequena demonstração desse carinho que nós temos por eles, né, enquanto nação. Bom, a história do livro de Esther já começa no palácio, né? Começa no palácio de Xerxes, então rei da Pérsia. Ele promove um banquete, e esse banquete durou 6 meses.
E aí, em um dado momento da festa, ele pede que a rainha desça, para que ele pudesse mostrar a rainha para as pessoas, muito bonita, e demonstrando também um casamento estável, tudo mais que uma monarquia precisa ter. A rainha não desce, e o rei fica tão furioso quanto envergonhado. E quando eu só leio essa parte, eu fico assim, mas que coisa, ela disse que estava indisposta e não quis descer, e qual que é o problema disso? Bom, nós temos duas questões aqui, uma que a Bíblia não conta, que historicamente nós sabemos. O rei veio de uma sequência grande de derrotas militares, ele tinha saído para 4 anos de campanha militar, e ele volta derrotado. Ele perde contra os gregos, ele perde 2 batalhas antes disso, em 478, basicamente contra os gregos. Então ele volta, eu sou o rei mais poderoso da região, vou para a guerra, volto derrotado. Então eu volto mais pobre do que eu fui. Vamos lembrar que boa parte do que financia a guerra são os despojos da guerra. Eu destruo um povo, trago o que tem de riqueza de lá, trago escravo, trago animais, e até isso garante a estabilidade do império e até o avanço da guerra. Eu já falei isso aqui para os irmãos quando foi a Reforma Protestante o tema. Uma das causas da queda do Império Romano é que não tinha mais para onde crescer. Então eu tenho um exército gigante, um déficit público gigante, e eu não tenho mais para onde expandir, eu não tenho mais quem financiar a guerra financia a guerra. E aí acaba que a instabilidade econômica, política, religiosa, crescimento do cristianismo. Então o Império Romano cai no século IV depois de Cristo, mais ou menos. A queda final, o que acaba com tudo. Mas voltando aqui para Xerxes, 6º século antes de Cristo, eu tenho aqui então essa sequência de derrotas. Todo rei quer voltar para o palácio vitorioso, é o chamado triunfo. Quando eu volto, mais rico do que eu saí, mais vitorioso do que eu saí, com mais escravo que eu saí, o Xerxes não volta assim. E aí ele promove esse jantar lá de 6 meses. Um banquete de 6 meses. Quando ele fala, rainha, vem cá, eu vou te apresentar, a rainha não desce. Irmãos, em uma monarquia, até hoje, a família real, ela é o espelho da nação, em tudo. Nas monarquias atuais, até hoje, os príncipes, o próprio rei, a rainha, eles têm uma certa postura que vão fazer na frente do povo, o jeito de falar, as coisas. Todo mundo deve lembrar do Reino Unido, quando o príncipe se alistou na marinha para ser fuzileiro naval, estava tirando foto do príncipe Harry lá no meio dos soldados, comendo sentado no chão. Essa era uma forma de mostrar para o povo que o príncipe também é gente. Para nós hoje, o reino mais conhecido do mundo é o do Reino Unido. Quem que já viu a rainha Elizabeth com cara de sono, abrindo a boca, bocejando, espirrando, cansada, triste? Quem já viu? Reis e rainhas até hoje têm esse comportamento. Quando a rainha Vasti não desce, ela deu um recado para o povo, o rei não manda nem na casa dele. Então eu tenho um rei que está vindo de uma sequência de derrotas, o que pode demonstrar que o império está instável, que a liderança do rei não é boa, que o exército não é bom, que economicamente não vai ser bom, e nem dentro de casa esse homem aí está vestindo as calças. É como se ele desse um recado para a nação inteira: esposas, tem que respeitar o marido não, porque a família que é espelho da nação está instável. É mais ou menos aquele garotão lá de 10 anos de idade que grita com o pai no supermercado e o pai não tem reação nenhuma. Não estou falando que é para dar um peteleco no garoto não, mas assim, quando o filho grita com o pai e o pai não tem reação, não faz nada, a voz do filho prevalece, o que você pensa desse pai e dessa mãe? Então é mais ou menos como o rei se sentiu. Então eu estou derrotado na rua, estou derrotado em casa. Qual foi a resposta que o rei encontrou? E até ele busca conselho com os ministros para saber o que legalmente podia ser feito. Troca essa rainha aí. A resposta é: destitui ela, casa com outra, coloca no lugar e essa outra vai andar na linha. E aí finaliza o capítulo 1. No capítulo 2, a rainha Esther entra em cena. O rei começa a buscar candidatas a ser rainha. O primo dela, que era funcionário público, Mardoqueu, ele
ajuda, né, acaba conseguindo colocar Esther em destaque, e ela é escolhida para ser rei, para ser rainha, né, para ser esposa do rei. Ainda no capítulo 2, Mardoqueu descobre um atentado contra o imperador, contra o rei Xerxes, e consegue abafar e sucumbir esse atentado contra o rei. Então ali eu tenho dois grandes momentos, né? A escolha de Esther como esposa do rei, eventualmente vai se tornar rainha da Pérsia, e Mardoqueu, que consegue proteger o rei de um atentado. No capítulo 3, surge um grande inimigo dos judeus, que é o Haman, inimigo mortal, queria exterminar todos os judeus do mapa. Se ele pudesse, teria feito isso no mesmo dia. Ele era uma espécie de primeiro-ministro do rei, tá? Do reino. E ele conseguiu, gente, publicar um decreto em que todo funcionário público tinha que se prostrar diante dele, não diante do rei, diante do Haman, que era uma forma de respeito. Estamos no capítulo 3 ainda. Naturalmente, o Mordecai, sabendo da sua fé, conhecendo ao Deus de Israel, obedecendo aos 10 mandamentos, ele não se curva diante do Haman, né? O Mordecai, que é o primo de Esther, ele não faz isso. Quando ele não faz, ele então é enquadrado dentro desse decreto, e a sentença é a pena de morte. Então você vai morrer exemplarmente, e a partir dessa morte vai também iniciar a perseguição e morte dos demais judeus que viviam no reino da Pérsia. Chegamos então no capítulo 4 e 5, e eu tenho agora um plano para que esse decreto seja revogado. Mordecai, ele então começa a orar, rasga sua roupa, joga cinza sobre a cabeça, que na cultura judaica é uma forma de extrema humilhação e de dor. É como se ele está demonstrando por fora o que ele sente por dentro. Então rasga a roupa, se veste de trapo, muitas traduções falam se vestem de roupa de saco, não é trapo, e joga cinza sobre a cabeça. Vamos lembrar de outros dois momentos, quando Jacó acha que o filho José está morto, ele também faz isso, rasga as roupas, joga cinzas. O rei Davi, quando o filho dele com Batseba morre, ele também está doente, ele faz a mesma coisa, né? O caso de Davi, quando está doente, ele rasga a roupa, se veste de pano de saco, joga cinza sobre a cabeça. Então era da cultura da época dos judeus que em um momento de grande sofrimento você tivesse essa atitude. Mordecai faz a mesma coisa, e ele pede a ajuda da rainha Esther. E aí ela tem uma ideia muito interessante, que é fazer um jantar. E ela convida Haman e convida o rei para o jantar. Tem uma coisa muito boa aqui, que Haman, então, com o propósito de matar todos os judeus, e a rainha com a ideia de proteger tanto Mordecai quanto os demais judeus. E então nós chegamos no capítulo 6 de Esther, que é o nosso tema de hoje. Eu não poderia começar aqui sem mostrar para os irmãos, já que nós estamos na história. E então começa o capítulo 6. Como é que o capítulo 6 começa então? Qual que é o cenário? Eu tenho Haman, ministro da mais alta patente, vamos falar assim, de um grande posto, não é? Seria um primeiro-ministro hoje, que tem a intenção de executar a sentença de morte contra o Mordecai. Eu tenho Mordecai, e aqui tem um ponto, por que o Mordecai não aparece na história? Ele rasgou a roupa, se vestiu de saco, jogou cinza sobre a cabeça. Só que na cultura persa, esse tipo de atitude tornava ele impuro, que era um tipo de ritual para os mortos. Na cultura dos persas, jogar cinza sobre a cabeça era um ritual para os mortos. Então, para os persas, ele estava impuro. Então, ele não podia chegar na presença do rei, que ele estava impuro. Aos olhos do rei estava. Se ele fosse, né, seria problema para ele. Ele não foi. Então, eu tenho de um lado o Haman, que quer executar a pena de morte contra o Mordecai, depois contra os judeus.
Mordecai, que não pode ir porque ele está impuro cerimonialmente do ponto de vista dos persas, a rainha Esther, que vai tentar virar o jogo para o lado deles, né, com um plano, e o rei que já tinha autorizado o decreto, e um rei cuja palavra não volta atrás. Pronto, esse é o cenário. E a gente lê o livro e parece que não tem essa emoção toda, né? Mas da segunda vez que os irmãos lerem, vocês vão entender. Porque da primeira a gente fica assim tentando ligar os pontos, né? Aprenda isso lá das aulas de redação. Leia o texto 2 vezes. Da segunda os irmãos vão entender tudo isso aqui que está acontecendo. Então o capítulo 6 começa, capítulo 6, versículo 1. Naquela noite, capítulo 6, verso 1, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reino e que o lessem para ele. O rei perde o sono. Então aqui a gente eu não vejo motivos para pensar diferente, que era madrugada, o rei perde o sono, não se sabe o motivo, mas eu coloco de novo na conta da providência divina. O rei perde o sono. E ele pede então para ler esse livro aqui, como eu estou lendo na NVI, o livro das crônicas do seu reinado. Tem um historiador, o Heródoto, ele viveu de 484 até 425 a.C. Ele é considerado o pai da história. E ele diz que havia um livro chamado Ordem dos Beneficiários do Rei. Esse historiador conta desse livro. Ele viveu no mesmo período do Império Persa. Lembra disso, tá? Ordem dos Beneficiários do Rei. Era uma espécie de atlas, né, de catálogo de pessoas, né, de indivíduos que haviam feito um grande serviço ao rei. Então ia parar nesse livro, que era essa Ordem dos Beneficiários do Rei. Nas nossas Bíblias, como livro das crônicas, né? Muitas vezes a gente confunde o seguinte: na nossa Bíblia tem o livro de crônicas, então muita gente lê aqui crônicas e acha que é o livro das crônicas dos reis de Israel, mas não é o mesmo, tá? É esse livro aqui, Ordem dos Beneficiários do Rei. E quando lê o livro, versículo 2, e foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bagetã e Teres, 2 dos oficiais do rei que estavam à entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar Xerxes. Então, madrugada, o rei perde o sono, a internet vai surgir milênios depois, traz o livro das crônicas lá, vamos lembrar aqui dos heróis, eram boas coisas ao rei. Ele lembra de Mardoqueu, né? Leu a história de Mardoqueu, e aí o rei se dá conta o seguinte: esse homem salvou a minha vida, e o que eu dei para ele de recompensa? Deu um troféu joinha, né? Não deu nada, não o recompensou. O que será que pode ter passado pela cabeça do rei nesse momento, né? Um atentado contra mim, eu seria morto, esse homem aí me ajuda, salva minha vida, e eu não o recompenso. E segundo o Heródoto, nesse livro constava tanto o feito para com o rei, como constava o que o rei tinha feito em resposta, né, em agradecimento. E até alguns dos casos aqui, o Heródoto fala que era assim, desproporcional. Às vezes os reis davam algo assim que não estava na mesma linha da benfeitoria, né? A recompensa era maior. E aí de repente, agora não tem nada aqui. E aí, então começa o versículo 4. Versículo 3, já comentei sem ler, né? Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. E seus oficiais responderam: nada lhes foi feito. Nada lhe foi feito. Não fez nada por ele. Versículo 4. O rei então perguntou: quem está no palácio? Ora, havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu.
na forca que lhe havia preparado. Gente, a Haamã, ele odiava tanto Mardoqueu que ele não só tinha pensado no decreto, sabendo que Mardoqueu não ia se curvar para enquadrar ele na lei, e tinha feito até a forca. Que beleza, hein, gente? Que homem de bom coração, o Haamã. Pela narrativa, tem um lapso de tempo aqui entre a leitura das crônicas, né, desse livro, dessa ordem dos beneficiários do rei, e a chegada de Haamã no palácio. Mas não é difícil pensar que ali podia ser madrugada, não faz sentido eu comentar que o rei está com insônia durante o dia. Ninguém reclama de insônia na metade do dia, reclama de insônia na madrugada. E também não faz sentido Haamã chegar no meio da madrugada no palácio. Mas o fato do rei ter visto que tinha alguém no pátio, não identificar quem, pode levar a gente a pensar, e eu acredito nisso, que seja bem o início da manhã. Quando já é claro, amanheceu, mas eu não tenho uma visão tão clara assim, porque não amanheceu, né? Mas eu já consigo ver alguma coisa. O rei está acordado, está sem sono algum, né? Passou a noite acordado ali, lendo o livro dos benfeitores do rei, ou dos beneficiários do rei. Então manda o Haamã entrar, vamos logo conversar com ele. Versículo 5, os oficiais do rei responderam: é Haamã que está no pátio, façam-no entrar, ordenou o rei. Eu tenho Haamã que sai de casa e acorda cedo para executar logo a ordem contra o Mardoqueu. Chegar cedo, cada um sabe o chefe que tem. Tem gente que é melhor de pedir as coisas bem cedinho, tem outros que é melhor pedir à tarde. Não vou contar qual que é o do meu, porque vai que ele assiste a gravação aqui, ele sabe que eu vou, na mesma hora, pedir o favor para ele. Mas quem trabalha aqui, quem tem patrão, chefe, sabe o que eu estou falando, né? Conforme você vai pedir, tem a melhor hora. De repente, Haamã sabia que bem cedinho, pega o rei com a cabeça fresca, já autoriza logo. Bom, Haamã nunca iria à presença do rei sem ser convidado. Ele pode, no máximo, pedir uma audiência. Então ele chega no palácio. Antes de chegar, o rei já manda entrar. Aí eu tenho certeza que Haamã pensou: hoje é meu dia de sorte, porque hoje o rei acordou querendo me receber. Eu nem anunciei, ele já me mandou entrar. Hoje eu estou com tudo. Hoje eu faço um gol de placa com esse rei aqui. E a intenção dele era executar a ordem para matar o Mardoqueu. Então ele pensa ali realmente que hoje é a hora, agora é a hora de acabar com ele. Versículo 6. Entrando Haamã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Haamã pensou comigo: a quem o rei teria prazer em honrar, senão a mim? E olhando para o ponto de vista de Haamã, se eu estou certo na análise do texto, Haamã realmente pensou que ele estava com tudo, que hoje era o dia D para ele. Hoje era o dia D. Acordei cedo para executar aqui o decreto, né? Para conseguir a permissão para executar a ordem de morte contra o Mardoqueu. Cheguei no palácio, nem me anunciei, o rei mandou entrar, já me recebe perguntando o que o rei faz com quem ele gosta. Falei, pronto. Igual quando eu era criança e perto do meu aniversário alguém me perguntava: o que o menino da sua idade quer ganhar? Né? Então, pronto, é isso que eu quero. Bom, pronto, vou falar tudo. E talvez esse ali foi, sem dúvidas, o raciocínio de Haamã. Nos versos seguintes, nós vamos ver isso. Os irmãos podem acompanhar comigo? Capítulo 6, versículo 7. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer em honrar, ordena que traga um manto próprio do rei. Gente, uma roupa do próprio rei. Ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou.
e que leve o brasão real do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante deles: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Vamos revisar comigo? Um manto do próprio rei. Não pode ser nem da mesma loja, tem que ser um manto que o rei usou. Pode nem do mesmo. Loja é uma expressão atual, tá, irmãos? Apenas entendam isso. Ah, o pastor falou que tinha loja lá. Não falei. Né? Um cavalo que o rei tenha montado. Um cavalo do próprio rei. Será que aquele cavalo magrinho, meio curvado, velho, que nunca aprendeu a marchar, é o que o rei usa? Não, era esse que o Haamã estava na ideia. Falou: o melhor, levando o brasão do rei. Acabou? Não. O senhor vai chamar os príncipes, os mais importantes do reino, eles vão entregar o manto para essa pessoa e vai conduzir pela cidade gritando: é isso aqui que se faz com o que o rei quer honrar. Gente, a presença dos príncipes em uma monarquia é algo muito, muito importante. Mesmo que seja um príncipe que não está na linha de sucessão, tê-lo é uma honra sem tamanho. Se os irmãos terem uma ideia, no centenário da imigração japonesa no Brasil, a princesa do Japão veio ao Brasil. Ela participou dos eventos aqui. E ela já estava de casamento marcado com um advogado lá no Japão, então ela deixou de ser princesa quando casou com ele. Mas no ato, ela ainda era princesa e veio aqui. Ela foi recebida com a mesma honra do rei do Japão. Então isso é algo muito, muito importante. Então ele pede: eu não quero qualquer príncipe não, pega o mais nobre, pega aquele mais expoente e coloca lá. E aí você vai desfilar na cidade dizendo: esse aqui é o homem que o rei quer honrar. E é claro que Haamã falou isso sem ter a menor ideia do que tinha acontecido na madrugada. Na madrugada, o rei tinha trazido à memória o episódio acontecido lá no capítulo 2 do livro de Esther, que era o atentado contra a vida dele e o modo como Mordecai conseguiu impedir, né, o final desse atentado contra o rei. E aí quem o rei estava na cabeça de honrar? Mordecai. Até porque esse livro, conforme Heródoto conta, não é só do rei Xerxes, é de todos. Se ele não desse uma honra para Mordecai, o rei Xerxes talvez fosse o único gravado na história como aquele que não recompensou um benfeitor. Porque o Heródoto conta que tinha lá o feito bom para o rei e tinha o que você tinha feito em troca. Chega na vez de Xerxes, o cara salva a vida dele e não ganha nada em troca, nem um troféu joinha, nenhum. Então era a hora mesmo do rei recompensar. E aí no dia chega o primeiro-ministro. Quem é o homem de confiança para eu perguntar o que eu faço? E ele vai lá e pergunta. A resposta, irmãos, os irmãos já comentaram em outras aulas, porque o livro de Esther é muito rico e os assuntos interligados a gente acaba tocando. Os irmãos sabem muito bem, mas eu faço questão de ler. Estamos no versículo 10. E o rei então ordenou a Haamã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. E ele está sentado junto à porta do palácio. Não omita nada do que você recomendou. Irmãos, pensa se fosse você o Haamã, né? Você entra no palácio com a ordem de execução na mão, precisando só que o rei assina. Você já tinha feito até a forca que ia amarrar ele. E você sai de lá com ordens para dar uma honraria sem tamanho para essa pessoa.
Ramã não teve nem coragem de dizer: ei, peraí, eu quero matar esse cara aqui, assina aqui. A palavra de rei não volta atrás. Então, colocaria o rei ali em uma situação difícil. Mas havia um débito moral para com Mardoqueu, e que Deus providenciou para que esse débito moral fosse cobrado nesse dia, exatamente no mesmo dia e hora que Ramã fosse lá para tentar executar a pena de morte contra ele. Mordecai teve medo de morrer, muito medo de morrer. Tanto é que ele se joga na presença de Deus, chora, rasga as vestes, joga cinza sobre a cabeça, mas ele faz isso clamando a Deus. Ele ficou impuro cerimonialmente diante dos persas, mas não se incomodou com isso, porque o objetivo era chamar a atenção de Deus. Aquele que estava tentando tramar contra a morte de Mordecai era maior do que ele, mas ele continuou clamando a Deus, que então é maior do que todos. Um autor que eu gosto muito, apesar que eu tenho dificuldade em entendê-lo, que é o Augustus Hopkins Strong, ele diz que um dos conceitos de milagre para o Strong é uma série de coincidências tão exatas que simplesmente não pode ser coincidência. Aquela série de eventos aleatórios que incrivelmente chegam no objetivo muito específico, que ninguém consegue manipular de tão aleatório e complexo que é, mas acontece. Então esse é um dos conceitos de milagre para o Strong, que segundo ele é quando Deus usa coisas naturais para chegar no objetivo dele. Lendo o capítulo 6, fazendo a exposição igual eu fiz, uma exposição geral dos capítulos, até o capítulo 5, capítulo 6 lemos com mais detalhes, eu vejo esse milagre aqui a partir de questões naturais. Muita gente pensa que milagre é só aquilo que é extraordinário. Eu aprendi com o Strong, eu gosto desse conceito, do milagre também nas questões naturais, nas coincidências do dia a dia e no modo como Deus administra as situações, para que sejamos beneficiados por ela. E eu tenho aqui essa situação muito bem clara. E essa história aqui nos traz alguns ensinos relevantes para a igreja, relevantes para nós hoje. Não importa se eu estou longe de casa, rodeado de inimigos, Deus vai proteger. Aqui os judeus estavam muito longe da terra deles, muito longe de Jerusalém, vivendo num reino distante. E Deus estava lá e protegeu o povo da aniquilação. Esse dia aqui foi tão grande, vou lembrar os irmãos, que acrescentou no calendário de Israel uma festa, que é a festa do Purim. Está lá junto com a festa da Páscoa, junto com a Santa Convocação, junto com o Pentecoste, junto com a festa das primícias. Lá, bonitinho, com festas que o próprio Moisés estabeleceu. Eu também posso aprender que o povo de Israel não será destruído, porque o Senhor é a nossa proteção. Eu também entendo isso no capítulo 6. Não importa o quanto nós somos pequenos. Irmãos, eu não comentei isso aqui, acho que nem precisa. Eu tenho um cidadão persa que nasceu persa de pai e mãe, e eu tenho um judeu que mora aqui porque ele foi conquistado lá pelo Nabucodonosor, fugiu de casa, está morando aqui, ele é subgente. Não há nem o que discutir isso, ele é subgente. Eu sou essa subgente, eu sou pequeno, o meu inimigo é maior que eu, Ramã era primeiro-ministro, o próprio reino da Pérsia não estava muito preocupado em ser bondoso com os judeus, tanto é que o rei esqueceu até de dar uma recompensa para o Mardoqueu quando salvou a vida dele. Mas mesmo assim, Deus não deixou que ele fosse atacado. Mesmo assim, protegeu a vida dele. Eu olho para a igreja hoje, eu vejo que esse mesmo Deus tem o mesmo comportamento hoje para nós. O autor de Hebreus lembra que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não interessa quem são as pessoas que eventualmente estão contra você. O Senhor pode proteger.
Não importa se as situações estão contra nós. Aqui eu tenho todo o cenário contrário. Eu tenho um rei que já tinha autorizado o decreto de se curvar diante do Ramã, a palavra do rei não pode voltar atrás. Eu tenho o próprio primeiro-ministro querendo atacar. Eu tenho os judeus muito longe de casa. Eu tenho um tipo de subcidadão da Pérsia que está morando lá e que é tudo escravo e tanto faz se morrer todo mundo. Vamos lembrar que o escravo é uma propriedade, não é um funcionário. O escravo é uma propriedade, o filho do escravo é uma propriedade. Nesse tempo aqui, você se torna escravo basicamente em duas situações, né? Quando você perde uma guerra, é levado como escravo, e quando você nasce filho da escrava. Então, você é escravo também, você é uma propriedade. Então, se morrer todo mundo, tanto faz, tem prejuízo financeiro. Direitos humanos é algo muito recente. Então, mesmo com todas essas situações ao contrário, Deus protegeu o seu povo e não deixou que atingisse. A igreja não pode esquecer disso, de que a nossa proteção vem do Senhor, nosso cuidado vem do Senhor. A igreja está de pé porque o Senhor mantém a igreja em pé. Semana passada, eu conversei com um grupo de alunos e eu lembrei que nós não temos esse hábito de ficar chamando o nome de demônio, destronando potestade, gritando o nome do diabo aqui no altar. Mas esse altar aqui é de Deus, falando de Jesus. Esses 10 segundos que eu gastei para falar aqui já deu palco demais para quem não merece esse altar aqui. Porque quando nós clamamos ao Senhor, nós somos protegidos. Eu não preciso saber o que tramam contra mim, como, porquê, sobre quais situações. Eu preciso manter o meu joelho dobrado e o meu coração em Deus, e Ele vai proteger. Mardoqueu não fazia ideia de como ele seria protegido, e nem se seria, mas de duas coisas ele sabia: que ele não ia negar a Deus ainda que morresse, e que ele clamaria a Deus. Se a igreja tiver esse mesmo comportamento, nós teremos a mesma proteção da parte de Deus. E às vezes nós erramos em buscar com a nossa força e depois clamar a Deus. É uma frase que nós quase não usamos, mas a gente conhece muito bem. Quando alguém fala assim: ah, não tem mais remédio, então agora é Deus. Irmãos, sempre foi Deus. Sempre foi Deus primeiro, com remédio ou sem remédio, sempre foi o Senhor. Mas eu busco com a minha força, que é mínima, e depois eu reclamo a Deus. Eu tenho que clamar a Deus primeiro. Então, Mardoqueu não tentou buscar algum amigo dele no palácio para tentar conversar com o rei, não tentou fugir, não tentou criar algum tipo de revolução para tomar o império, e aí ele tentasse talvez não ser punido, não tentou um atentado contra o próprio Ramã, que o Ramã morre, acaba o problema. O que ele fez? Clamou a Deus. Vestiu com roupa de saco, que naquela época tinha essa cultura, jogou cinza sobre a cabeça, e foi o suficiente para que Deus desse a vitória para ele. E é assim que Deus protege, é assim que Deus honra o seu povo, quando nós oramos, quando permanecemos firmes em Deus. Para finalizar com os irmãos, eu lembrei de Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os irmãos podem orar comigo? Já que eu terminei falando sobre orar e ficar na presença de Deus, vamos ficar de pé, vamos orar juntos.